Brusitio, tudo bom com vocês? Anjo com saudade, viu, moçadinha? O que você vai fazer nessa videoaula, Anjo? Então, hoje a gente vai acabar com a apostila, tá? Eu vou pegar alguns exercícios que Anjo ainda não tinha feito e que sempre eu deixo pro final. Por que, Anjo? São exercícios mais pesados e presta bem atenção, porque a resolução de uma questão dessa num concurso, Bruzinho, faz com que você, sem sombra de dúvida, passe na frente de vários alunos. Tá? Então, primeira coisa, pega sua apostila aí, brozinho. Vamos pegar no tranco, moçada. Exercício 5, que tá lá na página 28 da apostila, tá? Vai na página 28, tá lá o exercício 5, uma questãozinha que caiu na Fundação Getúlio Vargas. Eu vou ler para vocês, tá? Um supermercado que fica aberto 24 horas por dia faz a contagem do número de clientes na loja a cada 3 horas. Até aí tudo bem. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica. Pelo amor de Deus, pega uma canetinha, grifa texto, moçada, e grifa essa função trigonométrica. Por que, Anjo? Porque segundo o enunciado do exercício, essa função trigonométrica, ela vai dar o número de clientes. Tanto é que dá uma olhada aqui, ó, o f de x, ela vai te dar função. Você teve com o pro da outra frente lá, ó. Ela vai te dar o número de clientes em x, observando x horas. Hora seria um tempo de 0 a 24. Utilizando essa estimativa utilizando essa função, a estimativa da diferença entre o número máximo, pelo amor de Deus, presta atenção, e o número mínimo de clientes dentro do supermercado em um dia completo é igual a... Então, o que você vai ter que fazer, brozinho? Eu tô com medo de você não entender. Qualquer coisa você entra em contato comigo aí na sala Zoom, tá bom? Essa função, ela pode te dar o número máximo de clientes durante o dia nesse supermercado, e ela também pode te dar um número mínimo. Ele quer que você calcule o máximo, obtenha um valor numérico de clientes, calcule o mínimo e depois faça a diferença entre esses valores. A diferença é uma dessas daqui, ou seja, uma questãozinha de teste. Eu vou mostrar para você. Nessa hora você pode estar meio perdidão. Anjo já não vai nem deixar você fazer sozinho, a gente vai fazer junto, ó. Ah lá, presta atenção na resolução. Fica tranquilo que você vai entender, Brositio. Vou até reduzir um pouquinho a porcentagem aqui, para você poder enxergar a tela inteira. Vamos lá, Bru. Acorda, Bruzinho. Ah lá, tá aqui. Ó, primeira coisa que você vai fazer, Bru, presta bem atenção. Você vai copiar a função de novo que foi dada no exercício. Ah lá. F de x igual a 900 menos 800 vezes o seno de x vezes π sobre 12. E numa dessa o aluno até tinha pulado essa questão porque ela assusta. Agora presta bem atenção no que eu vou falar. Quando ele dá uma função e é de seno, você já pega e já faz a representação dele no ciclo trigonométrico. Tá lembrado? Ah lá, a função sena. Sena morreu. Se ele foi para o céu, tudo é positivo. Se ele foi para o inferno... Se ele foi para o inferno, não. No inferno tudo é negativo, tá? Sena morreu. Se ele foi para o céu, tudo é positivo. Logo, para baixo, tudo é negativo. Mais, mais 1. Menos, menos 1. Tá lembrado? Aqui 0, sinais diferentes, 0. Pois bem, você colocou a representação da função seno. Agora presta bem atenção. Para essa função dar o número de clientes máximo possível, perceba que os valores de seno, ele oscila entre mais 1, 0 e menos 1. O máximo valor que um seno de um ângulo pode dar é mais 1. E o menor valor é menos 1. Mas então, por que você escreveu aqui? Eu estava observando, você colocou número máximo menos 1. Eu vou explicar por quê. Porque se aqui for menos 1, aqui na equação está menos. Menos com menos dá mais. Então quer dizer que, olha a sacanagem da questão da Fundação Getúlio Vargas, brozinho. Se você colocar o menor valor que o seno pode obter, você vai obter o maior valor que a função vai te oferecer. Por quê? Porque aqui menos com menos dá mais. Quer ver? Ó? Cálculo do número máximo de clientes. Você tem que ter a noção dos valores que o seno pode ter, de qualquer ângulo, independente do que está aqui. Ele pode ter o menor valor possível, é menos 1. Então você coloca menos 1 para o máximo valor. Por quê? Menos com menos dá mais. 900 mais 800, 1.700 clientes. Então a grande sacada, eu vou falar de novo, para você ter o máximo número de clientes que entraram nesse mercado, moçada,
o valor do seno vai ter que ser o menor valor possível, porque aqui na equação tem um menos, e menos com menos dá mais. Então você já acabou de achar o número de clientes máximo num dia, 1.700. A mesma linha de raciocínio mostrada agora para o número mínimo. Para o número mínimo de clientes, você vai pegar o valor máximo do seno. Por quê? Porque aqui é menos, olha lá, menos com mais, menos 800 vezes 1, 800, 900 menos 800, 100. Esse é o número mínimo de clientes que você vai ter no mercado. E esse é o número máximo. O que o exercício quer? Ele quer a diferença entre esses valores. 1.700 menos 100. Ou seja, 1.600 clientes, fazendo com que a alternativa E seja a alternativa correta. Moçada, ano passado, para eu fazer a moçada entender esse tipo de raciocínio, demorou. Então, se você... Eu até vou comentar de novo bem rapidinho. Ó, para ter um máximo número de clientes, a função seno, o maior valor que ela tem é mais 1. O intermediário 0 e o menor valor menos 1. Olhando aqui na representação trigonométrica. Só que aqui, como está negativo, então você colocando o menor valor, ele se transforma em positivo. Menos com menos, mais. O que a mesma linha de raciocínio aqui. Aqui você coloca o maior valor que o seno pode ter, porque está um negativo aqui, e ele fica negativo. Então aqui está o valor máximo do número de clientes, aqui está o valor mínimo. Fez a diferença, 1.600. Espero que você tenha entendido. Resposta alternativa E. Vamos para a atividade 2, continuando com esse assunto de equação trigonométrica. Vai lá na página 34, Brositio, Anjo espera você, e localiza o exercício 5. Sim, uma questãozinha que caiu no Enem, tá? Anjo, uma coisa que eu tenho percebido nesse... Tipo, com o que você fez no exercício anterior, envolve muito a interpretação também. Perfeito, moçada. Primeira coisa que você vai fazer, uma dica que Anjo dá, você grifa a função trigonométrica aqui, ó. Muito parecido com a questão anterior que a gente fez. Depois que você fez isso, moçada, você vê se é seno, cosseno ou tangente. Aqui é cosseno. Então já mudou do exercício anterior, tá lembrado? No exercício anterior, a função trigonométrica era a função seno, agora é cosseno. Aí você já faz o ciclo trigonométrico, divide em 4 quadrantes. Lembra? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Aí você tem que lembrar do sinal. Do cosseno, com sono, ele deitava, ficava mais, mais, menos, menos. Tô dando uma dica para quem quer tentar apertar o pause e fazer na frente. Aí aqui você coloca mais 1, aqui menos 1. Lembra que no seno era desse lado aqui? Agora é na direita e na esquerda, não é em cima e embaixo. Em cima 0 e 0. Agora é função cosseno. Feito isso, você vai ter que ler com muita calma o texto e interpretar o que ele está pedindo. Quer ver? Ó? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. Ok. O que ocorre no mês de produção máxima da safra? Tá. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de certo produto. Então, primeira coisa, essa equação vai dar o preço de um certo produto sazonal. Ele pode ser descrito pela função, tá aqui, onde x representa o mês do ano, tá? Por exemplo, se o x é 1, o enunciado tá passando isso para você, significa mês de janeiro. Se é 2, significa mês de fevereiro, indo até 12, ok? Então, aqui, ó, vai te dar o mês do ano e aqui vai te dar o preço daquele produto naquele mês, ok? Agora, o que ele quer saber de vocês? Na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Gente, pensa um pouquinho comigo. Para você vender bastante produto, para ter bastante produção, o preço tem que estar alto ou tem que estar baixo? Anjo, para você ter uma boa venda, uma venda máxima, é interessante que o preço do produto seja menor. Quanto menor o preço do produto, mais ele vai vender. Então aí que está a sacada, pelo amor de Deus. Grifa aí, ó. Para ter produção máxima, esse produto tem que ter o preço mínimo. E aí o cosseno aqui, ó, independente do valor que está aqui, esse cosseno aqui tem que dar um valor mínimo possível.
Então agora eu vou mostrar a resolução para você. Quer ver, ó? Vem aqui. Ah lá. Cosseno, de acordo com o texto, para eu ter uma produção máxima desse produto, o preço tem que ser menor, é mais barato. Sendo mais barato, vende mais. Entenderam? Olha como a interpretação, não basta saber trigonometria. Por isso, moçada, que eu deixei esse tipo de exercício para o final da apostila, tá? Para não confundir aquele assunto que estava até então, estava legal. Geralmente a moçada tem dificuldade nesse aqui. Se você está entendendo, eu até fico contente. Vou até, de novo aqui, ó, de acordo com o texto, para ter uma produção máxima, aqui está a produção do produto, no caso, o preço tem que ser o mínimo. Então aqui, ó, aqui vai dar o preço do produto e aqui o mês. E ele quer para produção máxima. Aí você vai pensar assim, lembra que eu falei? Falou da função cosseno, ó o cosseno aqui. Você já faz a representação no ciclo trigonométrico, tá? Mais, menos, menos. Percebeu a diferença? A gente comentou bastante disso. O seno era aqui, ó, mais. Então aqui fica mais 1, menos 1. Para o preço ser o mínimo possível, porque ele quer uma produção máxima, então tem que ser barato, o valor daqui, ó, tem que ser pequeno, tem que ser negativo, tem que ser menos 1. Ó, tudo isso aqui tem que ser menos 1. E para ser menos 1, vamos ver onde que é o menos 1. Aqui. Quantos graus tem aí, gente? Começa aqui, tá lembrado? 0, 90, 180. Então, tudo isso aqui, moçada, tem que dar 180 graus. Quer ver, ó? Cosseno de 180, menos 1, vezes 5, menos 5. Vai te dar um preço mínimo para ter uma produção máxima. Tá bom? Então não vai pensar que o preço tem que ser máximo. Aqui ele pediu a produção máxima. Para ter bastante produção, o preço tem que ser baixo, o preço tem que ser mínimo. Para o preço ser mínimo, tudo isso aqui, ó, tem que dar 180 graus. Porque se ele for 180, dá menos 1. E o cosseno ele alterna entre menos 1, aqui 0, que a gente não colocou, mas imagine que aqui 0, aqui também 0 e mais 1. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, ó, e vai colocar aqui. Logo, o que está lá dentro tem que ser igual a 180. Mas por que você não colocou 180? Porque ele está trabalhando com π, moçada. Então aqui você coloca π. Aí vai, resolve essa equaçãozinha. Quando não tem nada aqui é 1. Você multiplica em x. Ó, quer ver? Ó, xπ, você copia igual menos π, copia 6 vezes π, 6π. É matéria difícil, viu, moçada? Já falei umas 5 vezes, né? Aí você pega e tudo que tem x você deixa aqui, joga esse menos π, pula o igual, inverte o sinal. 6π mais π, 7π. Ah lá, dando continuidade aqui. O que dá para cortar dos dois lados? π com π, x igual a 7. Ou seja, 7, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então quer dizer que no mês de julho vai dar 7. E quando aqui deu 7, aqui dá 180. E quando aqui dá 180, aqui dá o menor valor. Tendo o menor valor, vai dar um preço mínimo. Tendo um preço mínimo, vai ter uma produção máxima. E a produção máxima foi pedida no exercício. Entendeu? Então a resposta certa é o mês de julho. Anjo, antes de você terminar essa questão, e se por acaso ele perguntasse produção mínima? Produção mínima, ou seja, não está vendendo. Se não está vendendo, está caro. Se está caro, qual é o maior valor que o cosseno pode ter? Mais 1. E para ser mais 1, tem que ser 360 graus ou 0 graus. Aí você fazia essa equaçãozinha ser igual a 2π. E resolveria ela para ver que mês isso aconteceria. Tudo bem? Mas nesse caso ele queria uma produção máxima. Para uma produção máxima, o preço tem que ser mínimo, tem que ser barato. E para o preço mínimo, o cosseno tem que ser menos 1, que é o menor valor que ele pode assumir aqui. Para ser menos 1, aqui tem que ser 180. Para ser 180, a gente pega e adota π, que é a mesma coisa. Acha o valor de x. O x deu 7. Lembra que o exercício falou? x1 janeiro, x2 fevereiro, x7 julho. Me esforcei, moçada. Espero que vocês tenham entendido, tá? Exercício resolvido para vocês. Muito bem, moçadinha. Já fizemos 2 exercícios pesados, tá? Agora a gente vai voltar para dar um desfecho, para terminar essa apostila, né? Como eu falei para vocês, última aula, tô terminando ela. Vamos mais um pouquinho agora. Agora é mais light. Equação trigonométrica que eu já trabalhei com vocês, tá? Vamos fazer. Até não vou deixar vocês fazendo na frente. A gente vai fazendo junto. Ó,
Exercício 1, ou você vê a resolução do anjo e à tarde você tenta fazer sozinho, tá bom, Brositio? Vamos lá. Resolva a equação tangente ao quadrado de x menos tangente de x igual a zero. Supondo que 0 é menor ou igual a x, que é menor que 360. Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores? Dê uma equação trigonométrica para você resolver. Olha se foi dado intervalo. Amém ou não amém? Amém. Por quê? É de 0 a 360. Então você vem aqui e já faz o ciclo trigonométrico inteiro. E já divide em 4 pedaços. Cada pedaço, como é o nome mesmo, Brositio? Quadrantes. Aí você olha aqui e vê que é tangente. Lembra do sinal da tangente. Lembra do São Paulo. Começa o campeonato com tudo. Dá uma caída. Tenta levantar. Mas no final das contas, Timão de Parque São Jorge é o campeão. Lembra do comentário? Enfim, crie um artifício para ver a numeração, os sinais dos quadrantes da tangente. Lembra? Seno era positivo e positivo aqui. Acompanhe o mouse. E aqui era negativo, cosseno era positivo e positivo aqui, e aqui era menos, e tangente alterna, mais, menos, mais, menos. Pois bem, você já fez isso aqui, não olha ainda o que eu fiz com a caneta aqui, e já faz o traço em vermelho, você faz. Lembra que eu falei que a tangente, até na apostila eu gostei do jeito que estava esse tipo de assunto lá, nos outros tinha muitos valores, a gente fez devagar, e Anjo foi fazendo diferente, aqui tá perfeito, faz a tangente e vamos lá. Vamos isolar a tangente. Só que aqui tem uma novidade, é meio chatinha. Ó. Qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então eu vou bem devagar. Tangente ao quadrado de x, moçada, tangente de x vezes tangente de x, correto? Menos tangente de x, igual a zero. Agora você vai ter que lembrar do começo do ano, moçada, fator comum, o faminha. Nossa, Anjo, vai misturar os assuntos? Vai, Brositio. Infelizmente, bro. Ó. Quem é o cara que está em todos? O fator comum, tangente de x. Deixa ele sozinho, põe um pinguinho de vezes. Lembra do fator comum? Abre o parênteses. Corta o fominha daqui. Um só, que ele está se repetindo uma vez só. E corta aqui. Aqui sobrou tangente de x. Esse sinal negativo, moçada, está aqui. Opa, cortou tudo. Lembra que eu falava? Cortou tudo. Coloca 1. Fecha o parênteses. Igual a 0. Agora é muito parecido com uma equação do segundo grau incompleta. Quer ver? Ó? Se o produto de dois valores dá zero, das duas, moçada, uma, ou esse aqui é zero, lembra? Resolvendo a equação do segundo grau incompleta por fatoração, ou tangente de x menos 1 igual a zero. Joga esse 1 para lá, ele vai como mais 1. De novo, numa multiplicação, se deu zero, ou esse aqui é zero, porque esse aqui pode ter infinitos valores, vezes zero vai dar zero, ou esse daqui tem que dar zero, e isso aqui tendo infinitos valores, não tem importância, vezes zero dá zero. Aí você resolve, tangente de quanto que dá zero? Aí você vem aqui no ciclo, ó, zero é aqui, e aqui. Então que ângulo está aqui? 0 grau, deu zero, dá uma volta, meia volta, voltou no zero do tangente. Que ângulo que é aqui? 180. E digo mais, a solução pode ser em grau, porque graças a Deus o intervalo não foi dado em π. Reza para não ser dado em π, porque senão a solução aqui, lembra? Tem que ser em π. Bom, você já achou 0 grau e 180 graus. Agora vamos aqui. Tangente de quanto que dá 1? Lembra que eu falava para vocês que o 1 aqui é o valor 0 e o 1 daqui, ó, 45. Na tabelinha. O primeiro valor você vê na tabelinha. Raiz de 3 sobre 3, 1. 45 graus, tangente de 45. Só que aqui também tem um outro valor positivo, ó. Ele quer os valores positivos. Lembra aqui, ó. 45 graus, 180 menos 45 é um ângulo correspondente, só que eu nem coloquei porque é negativo, não nos interessa. E aqui 180 mais 45. Lembra que eu falava para você na videoaula da semana passada, explicando função tangente para vocês? Você faz uma reta bem de levinho, passando pelo meio, passando por esses dois valores, e aqui o valor mais 1. Então aqui, ó, 45 graus e 225 graus, dá mais 1. E aqui 0 e 180, dá 0. Ou seja, as soluções são 0. Aí seria interessante colocar em ordem crescente, tá? Não que seja obrigatório, mas todas as questões que eu vi de materiais didáticos, de vestibular, ele coloca em ordem crescente. 0 grau,
45 graus, 180 graus e 225 graus. Espero que você tenha entendido. Acredito que você deva ter entendido, sim. Bem mais fácil que as duas questões anteriores. Aguarda que eu venho com mais uma equação trigonométrica para a gente fazer. Vamos lá, Brositio, tá acabando, bro. Acorda, Brositio. O que a gente vai fazer agora? Então vamos fazer o seguinte, ó. Na atividade 4, pega a apostila aí que você já está em mãos. Vá lá na página 45, localiza o exercício 4. Tá bom? Vamos fazer você interagir então. Quer tentar fazer uma sozinho? Eu vou ler a questão para você, dou algumas dicas, você aperta o pause e tenta fazer. Se acertar, comenta com o anjo, hein, Brositio? Vamos lá. Resolva a equação 4c² de x menos 3 igual a 0. Supondo 0 menor ou igual a x, que menor que 360. Amém, né? Já está em grau a solução. Primeira dica, a solução dessa equação trigonométrica vai ser dada em grau, graças a Deus. Vamos ter que fazer um desenho, não vão? Então você vai num cantinho, pega um compasso ou uma moeda, faz uma circunferência, tá lembrado? Divide em 4 partes. Seno morreu, foi para o céu. Tudo positivo. Para baixo, inferno. Tudo negativo. Coloca os sinais. E agora você vai dar um jeito de isolar esse seno aqui. Isolando, você vai ver que ângulo dá o valor que deu do outro lado do igual depois que você isolou o seno de x. Esse doisinho também tem que sumir, virando mais ou menos raiz do número que foi para lá. Quer saber de uma coisa? Eu acredito que você que vai tentar fazer sozinho, que vai tentar interagir com o anjo, você consegue fazer sim, tá? Tenta, aperta o pause e tenta fazer, pois eu já volto com a resolução. Moçadinha, a turminha que tentou interagir na frente, conseguiram acertar? Comenta com o anjo que o anjo fica contente, viu? Ah lá, solução 60 graus, 120 graus, 240 graus e 300 graus. Vamos para a resolução. Lembra que eu comentei com vocês? Primeira coisa, ele deu o intervalo. Você fica esperto com o intervalo que ele deu. Acompanhe sempre o mouse, bro. Foi de 0 a 360? Faz o ciclo trigonométrico. Como ele falou que é o seno agora, mais, seno morreu, foi para o céu, mais, logo para baixo, inferno, menos. Tudo bem? Lembra? Mais 1, menos 1, 0 e 0. Pois bem, já fiz o ciclo trigonométrico com os sinais e os valores, tá? Agora, lembra que eu falava? Isolar o seno. 4 seno ao quadrado de x menos 3 igual a 0. Já joga, brozinho, o 3 para lá, pulou o igual, inverteu o sinal. Ah lá. Foi como mais. E o 4 que está multiplicando, moçada, eu já joguei dividindo. Mas, anjo, você ainda não isolou. Esse doisinho está atrapalhando. Não, tudo bem. Mais ou menos. Só que aqui, para ganhar tempo, eu fiz assim, ó. Na verdade, esse doisinho vira raiz. Acompanhe para você entender o que eu fiz. Eu pulei uma etapa aqui, ó. Ficaria raiz de 3/4. Raiz de 3 não tem valor exato, fica dentro. Só que a raiz de 4 é 2, eu já extraí. De novo, esse doisinho vira raiz, mais ou menos a raiz de 3/4. 3 não tem como, não vai dar valor exato. E 4 dá, vai para fora. Agora, quando você faz o 2 virar raiz, lembra? Mais ou menos. Então, eu quero saber valores, eu vou trabalhar com valores positivos e negativos. Ah lá, valores positivos e negativos. Olhando na tabelinha, seno de quanto que dá raiz de 3/2? Se você olhar na tabelinha da música lá, vai dar 60 graus. Só que daí você pode pegar todos os ângulos correspondentes, porque ele aceita valores positivos e negativos. Lembra? Ângulos correspondentes têm o mesmo valor do seno, o que muda é o sinal. Como ele pode pegar os dois? Aqui é 60, meia volta inteira daria 180. Volta 60, 180 menos 60, 120. Está aí o ângulo correspondente. Agora vamos ver nesse quadrante, ou melhor dizendo, no terceiro quadrante. 180 mais 60, 240. E a volta inteira, tá lembrado? A volta inteira, 360 graus. Volta 60, 360 menos 60, 300. Então, solução 60 graus, 120 graus, 240 graus e 300 graus. Ou seja, o seno desses ângulos ou vai dar mais raiz de 3/2, no caso 60 e 120, ou vai dar menos raiz de 3/2, que também é aceito, 240 e 300, nesse intervalo de 0 a 360. Espero que você tenha entendido, Brositio. Ou melhor dizendo, espero que você tenha feito sozinho, tá bom?
Vamos para a última questão, Bruzinho. Prometo para vocês. Nossa, Anjo, não acaba. Último exercício, atividade 5, para finalizar de vez a sua apostila. Aliás, palavra-chave para você colocar lá no reservário do Anjo. Coloca lá, quer ver? Ó, uma frase. Fim da apostila. Fim da apostila. Colocou isso lá no WhatsApp, no reservário do Anjo, eu ponho um positivo pela sua participação nessa videoaula, tá bom? Moçada que quer tentar fazer sozinho aí, última questão da videoaula. Tá lá, vai lá na página 46, exercício 3, Brositio. Veja lá, exercício 3. Tá lá. Resolva a equação seno ao cubo de x menos seno de x igual a zero, supondo, graças a Deus, ele dá o intervalo. Vou dar umas dicas. Faz o ciclo trigonométrico, divide em 4 partes, mais, menos, porque se trata de seno. Ótimo, mais 1, menos 1, 0 e 0. Perfeito. Agora vai tentar isolar. Fatora. Como? Seno ao cubo é seno de x vezes seno de x vezes seno de x, menos seno de x. Fator comum é o seno de x. Abro parênteses e copio o que sobrou. Fator comum. E aí faz, numa multiplicação das duas, uma. Parecido com a questão que eu fiz, acho que dois exercícios atrás. E daí você vem com a solução e agradece, porque está em grau, pode dar a solução em grau. Quem tentar fazer na frente, que vai tentar fazer na frente, vai interagir, aperta o pause, tente fazer, pois eu já volto com a resolução. Muito bem, moçadinha, vamos ver se vocês acertaram. Olha a turminha que fez na frente aí, se conseguiu acertar. Moçadinha que interagiu com o Anjo. Ó, como eu tinha comentado com vocês, primeira coisa, Brositio, fazer a representação, porque foi dado o intervalo, tá lembrado? Foi dado de 0, menor ou igual a x, menor ou igual a 360, amém. E digo mais, se tá em grau, olha lá a solução, ó, em grau. Graças a Deus, ainda bem que não tá em pi. Bom, daí você faz, se é o seno, divide em 4 quadrantes, Brositio. Seno morreu, foi para o céu, tudo é positivo, logo para baixo tudo é negativo, sinais iguais aqui mais 1, sinais iguais aqui menos 1, sinais diferentes 0 e 0. Cansamos de fazer isso daí. Bom, já fizemos a representação, agora vamos tentar copiar a equação como ela está, olha lá, e tentar isolar o seno de x. Aqui, como eu tinha comentado com vocês na hora que eu estava lendo o exercício, vai fatorar, Brositio. Ó, seno ao cubo é a mesma coisa que seno de x vezes seno ao quadrado. Ou podia fazer também seno de x vezes seno de x vezes seno de x. Se ia cancelar um só, ia sobrar o seno ao quadrado, tá? E aqui copia como tá. Menos, seno de x igual a zero. Fator comum, fominha, moçada, seno de x. Ah lá, estamos fatorando. Corta aqui, lembra? Corta aqui. Aliás, aqui sobrou o seno ao quadrado de x. Faz um pinguinho, abre o parênteses, estamos fatorando. Seno ao quadrado de x. Cortou tudo, não sobrou nada, moçada, lembra? Coloca menos 1. Aí, como eu já tinha falado anteriormente, é como se fosse resolver a equação do segundo grau incompleta. Numa multiplicação, tá dando zero, das duas, uma. Ou seno de x igual a zero. Aí você vê quais valores dá zero. Aqui e aqui está dando zero. Vamos ver em termos de ângulo. 0 grau, 180 graus e 360 graus. Ou seja, seno de 0 graus dá zero, seno de 180 graus dá zero e seno de 360 graus dá zero. Já obtive esses três valores para o seno de x dando zero. Agora essa parte aqui, ou essa parte, ah lá, é igual a zero. Aí você isola o seno de x. Seno ao quadrado de x era menos 1. Pulou igual, inverteu o sinal. O 2 fica mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Para ganhar tempo, eu já nem coloquei a raiz e já coloquei raiz de 1, 1. Aí você vê os valores, moçada, mais 1 e menos 1. Mais 1, 90 graus, e menos 1, 90 mais 90 mais 90, chegou no menos 1. 3 vezes 90, 270 graus. Ou seja, ele admite três respostas para a raiz dessa equação. Quais são? 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Com isso eu encerro essa videoaula e dou um fim na apostila de vocês. Fica com Deus, Brositio, e não esqueça, Anjo ama vocês. Isso é tudo, pessoal.